Olá, eu sou o Hugo, gerente de relações com investidores da Tupy, e esse é o primeiro episódio de 2026 do Tupy 3 Comenta, nosso canal de comunicação com o mercado e que discutimos o resultado e a estratégia da companhia. E hoje eu converso com o Christian Malevich, vice-presidente da Unidade de Negócios de Energia e Descarbonização, um segmento que teve um crescimento de 2 dígitos nos últimos 12 meses, e aqui considerando como base o terceiro trimestre de 2025, com faturamento acima de 740 milhões de reais. Christian, obrigado pela presença. Presença de novo, você esteve conosco aqui no primeiro episódio, né, do Tupy 3 Comenta em agosto do ano passado. Por favor, se apresente para o nosso público. Hugo, obrigado. É sempre um prazer estar aqui contigo, falar um pouquinho dos negócios, da evolução dos nossos novos negócios da companhia. Bom, eu sou engenheiro mecânico de formação, estou na empresa há 30 anos aproximadamente, passei por várias áreas na companhia, engenharia, qualidade, e há aproximadamente 10 anos eu estou à frente, né, de uma das unidades de negócio da empresa e muito feliz com a evolução, né, que o time todo tem feito nesses últimos anos. Não, legal. E acho que a própria história aqui da sua unidade de negócio se confunde muito com a história da MWM, né, a empresa que tem mais de 70 anos, que foi um dos maiores fabricantes de motores do Brasil, né, até hoje, 1/3 da frota em circulação aqui de motores diesel tem origem na MWM. Só que o portfólio de produtos ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Como é que foi essa evolução de um portfólio hoje que está muito mais diversificado e com várias frentes aí potenciais de crescimento? É uma história bastante interessante, Hugo. Há aproximadamente 15 anos atrás, acho que o mercado mundial de motores ele se consolidou muito, né? Grande parte das montadoras passou a ter o seu próprio motor e nesse movimento nós encontramos ali uma oportunidade também de diversificação, olhando esse mesmo movimento de verticalização, mas conectado aos nossos próprios motores, né? Então, em 2018, nós fizemos primeiro ensaio de entrar no segmento de equipamentos, então usando o produto que era bastante conhecido, né, marca MWM, uma engenharia muito competente no Brasil. Hoje o centro tecnológico da companhia é um dos maiores aí do nosso ocidente, né, um dos maiores com certeza da América Latina. E nós fomos muito felizes quando a gente lança a linha de equipamentos de grupos geradores, foi o primeiro produto que nós selecionamos ali, porque a gente acaba reforçando, né, toda essa visão e essa experiência positiva que o mercado tinha com os motores, agora passando com os equipamentos, né? Então, depois de alguns anos, a gente acaba tomando essa liderança do mercado com os equipamentos e agregamos ao portfólio de produtos, a princípio era o grupo de geradores, outros equipamentos para aproveitar esse mesmo canal de distribuição. Então, entramos ali com as torres de iluminação, posteriormente, olhando o segmento de irrigação, né, mais no agro, a gente entra com as motobombas, né, tanto para irrigação, fertirrigação, a gente acaba tocando em vários segmentos, que foi bastante interessante, né, não só para essa vertical de energia e descarbonização, mas também para a nossa vertical de distribuição, né, que ela vem em conjunto com esse crescimento, inclusive encontrando outras formas de atender o mercado com peças, né, e serviços. Não, bacana. E mais recentemente a MWM, junto com a Tupy, tem se destacado no tema da biomobilidade. Como é que esse tema, enfim, surgiu aqui, essa entrada da MWM, da Tupy, dentro desse universo de biocombustíveis? É parte da história de equipamentos também, Hugo. Quando a gente entra no negócio de geração de energia, muitos produtores, né, pequenos produtores de aves, de suínos, eles precisam de energia elétrica confiável. E alguns deles nos procuravam naquele momento e disseram, olha, eu gostaria de ter aqui um grupo gerador a biogás, né, para eu tocar aqui a minha produção de pecuária. E a gente foi entender um pouquinho melhor, né, o tamanho do mercado de biomassa no Brasil, né, e o potencial que nós temos de utilização desse tipo de combustível, desse tipo de fonte de energia, né, para tocar grupo gerador, caminhão, ônibus, né? E realmente a gente se surpreendeu, né, com toda essa diversidade de biomassa que vem da vinhaça do suco energético, da pecuária, né? O Brasil tem uma população bastante importante aí,
que gera muito resíduo, então os nossos aterros sanitários também têm uma fonte importante, né, de biomassa. Enfim, e a gente decidiu investir, né, com o desenvolvimento de motores próprios, primeiramente para grupos geradores, e aí fomos caminhando ali para a mobilidade. Quando a gente começa a entregar os grupos geradores para as usinas de etanol e açúcar, a própria usina vira para a gente e fala assim, olha, mas por que você não entrega para mim um motor de caminhão, né? Faz motor de grupo gerador, né? E aí é onde a gente começa a tocar nesse segmento, que é o sucro energético, um primeiro segmento que tem um potencial muito grande, né, produção de biometano, principalmente naquele momento, né? E entramos com o desenvolvimento de produtos específicos também para a mobilidade. Então ali que é nesse cenário que a gente acaba tocando, né, essa questão do uso dos biocombustíveis e combustíveis que substituem o diesel com eficiência, né, no caso o biometano. E sempre contando com a força da marca MWM, né? Sem dúvida ter ajudado muito aqui comercialmente na abertura de novos mercados, né? Ah, sem dúvida, né? A marca, ela traz confiança para o cliente, né? Principalmente no pós-vendas, né? O cliente se sente bastante seguro pela reputação da empresa de suportar, né, tanto os negócios correntes como os novos negócios. Uhum. E tanto a Tupy quanto a MWM, elas estão diria que na fronteira do conhecimento quando a gente fala aqui de descarbonização. Principalmente descarbonização do transporte é um tema bastante importante aqui na sociedade, não só no Brasil, mas lá fora também. Né? Existe uma série de tecnologias que a gente tem visto, que tem surgindo, algumas que fazem sentido, outras que não. Como é que você vê esse tema, Christian, que é tão importante aqui para a gente? Quais são as rotas tecnológicas que, no seu entendimento, até como engenheiro, uma pessoa com muito tempo de mercado, você entende que faz sentido? A Tupy, ela tem uma expressão muito interessante, né? E eu acho que isso faz parte da cultura hoje da nossa companhia, que a descarbonização ela tem que ser viável, né? Ela tem que ser, ao mesmo tempo, viável do ponto de vista ambiental, econômico, ele tem que ser escalável, né? E essa é a máxima que nós temos dentro da companhia para o desenvolvimento de novos negócios em torno do uso de tecnologias que emitem menos carbono. Agora, Hugo, não é necessidade de você eliminar o diesel para reduzir a emissão de carbono, né? A emissão de gás de efeito estufa. Nós, inclusive, temos 3 pilares, onde o primeiro deles é exatamente esse. Se você tiver um veículo que consome menos combustível, naturalmente esse veículo ele emite menos gás de efeito estufa. Nós temos um caso emblemático no Brasil com motores de popa, né? Também é um dos segmentos da companhia, são os motores marítimos, né? E os motores de popa, tradicionalmente a gasolina, além de ter uma durabilidade menor do que o diesel, eles emitem mais carbono do que o diesel. Então esse é, por exemplo, um segmento. Nós estamos falando hoje muito com a Marinha e outros órgãos, né, para substituir os motores de popa a gasolina por diesel para descarbonizar. Então o primeiro pilar ele trata muito disso, né, aumentar a eficiência dos motores a combustão. Uma idade de frota hoje no Brasil superior a 15 anos. Então nós temos motores aí Euro 2, Euro 3 que rodam diariamente nos caminhões aqui do Brasil. Essa frota sendo substituída por motores que emitem menos gás de efeito estufa, significa que consome menos combustível, já seria um grande passo, né? Ou você ter ciclos de calibração de motores que fazem com que os motores sejam mais eficientes, muitas vezes quando eles transportam menos carga. Então o primeiro pilar tem tudo a ver com eficiência, o segundo pilar tem a ver com o aproveitamento de energia desperdiçada. Então quando a gente fala hoje de queimar o gás no aterro, né, para você tentar minimizar o impacto, né, desse gás que está sendo emitido, você está desperdiçando energia. Essa energia ela pode ser aproveitada de uma melhor forma, desde que você tenha tecnologia em equipamentos, né, que possam operar com esses combustíveis com eficiência. Então o segundo pilar tem muito a ver com esse aproveitamento de energia e também com o uso de biocombustíveis, né, o etanol, né, o próprio biodiesel, né? Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar olha o futuro, né? Como habilitar tecnologias do futuro de uma forma eficiente. Então é muito do ovo e da galinha, né? Se você não tem a tecnologia, você não vai apostar no hidrogênio, você não vai apostar talvez no elétrico, porque a tecnologia não está madura. Então nós na indústria temos aqui o principal papel, né, de habilitar a tecnologia, de fazer com que essa nova tecnologia seja viável, né? Então, hoje a empresa tem 2 grandes projetos, eu falei de hidrogênio,
A reciclagem de bateria, né, por hidrometalurgia também é um projeto bastante interessante que olha, né, o médio prazo, o futuro, né, desse tipo de tecnologia. Então são os 3 pilares que nós temos hoje na empresa, que trabalham com essa matéria de descarbonização. Então, pelo que você está falando, na verdade, não vai existir um substituto único para o diesel, ou uma única tecnologia. Ou seja, dependendo do país, dependendo da aplicação, você pode ter um combustível que seja mais adequado para aquele fim específico. Perfeito. Essa é a abordagem que nós acreditamos. Não, legal. E entra um pouco mais para o que tem acontecido nos movimentos aqui da companhia. Recentemente foram anunciados alguns acordos bem importantes, né, que foram bem recebidos não só pelos clientes, mas pelos investidores também. Né, daí falando principalmente aqui de biometano e GNV. O que você pode contar um pouco mais aí sobre esses acordos comerciais? Bacana. Acho que é interessante, até para responder a sua pergunta, né, trazer uma questão conjuntural. Uma nova tecnologia, ela passa, principalmente em motores a combustão, por 2 elementos principais, né? Você ter uma distribuição eficiente da energia, né? Seja a eletricidade, seja o etanol, seja o biometano. Esse é um ponto fundamental, né? E o segundo ponto é que você tenha viabilidade econômica, como eu falei, né? Que ele descarbonize de fato e que seja algo economicamente viável. Então o início, principalmente dessas tecnologias, quando a gente pega o biometano, por exemplo, né, o gás natural, ele sempre é uma tecnologia de menor demanda. Então, uma das decisões que nós tomamos quando nós entramos no segmento de mobilidade a biometano e gás natural foi trabalhar com o seminovo, né? Por quê? Porque as montadoras de veículos, elas ainda não viam nesse nicho um interesse tão grande de investir, né? Então você não tinha veículos novos à disposição dos clientes. Então nós já tínhamos aí algumas usinas, né, clientes nossos daquilo que nós chamamos de transformação veicular, né? São veículos seminovos que em algum momento validaram a tecnologia e falaram, poxa, bacana, tem durabilidade, tem potência e torque equivalente ao diesel, me traz um benefício econômico e ambiental, mas eu não tenho um veículo novo, né? Então esse foi o primeiro aspecto que nós enfrentamos, né? Então quando você faz esse movimento do seminovo, você começa a inserir no mercado a tecnologia, você começa a gerar demanda, né? Então a gente começou a sentir essa demanda, e essa demanda ela vem tanto do ponto de vista de mais produtos. Então o mercado testou um motor médio nosso, daqui a pouco, olha, eu queria testar um motor maior, né? Como também do veículo novo. Então isso fez com que a gente buscasse parcerias, né? A primeira delas foi com a Yuchai, né? A Yuchai é uma gigante, né, chinesa de produção de motores na Ásia, bastante consolidada, que possuía ali algumas tecnologias maduras, talvez não tão adequadas aos nossos segmentos e operações aqui na América Latina, mas uma base bastante sólida para que a gente trabalhasse. Então, primeiro nós vamos buscar tecnologias complementares. Então, eventualmente motores maiores ou níveis, muitas vezes, de emissões que o Brasil ainda nem alcançou, né? Então, a primeira parceria anunciada foi com um fabricante de motor que tivesse valores ali de qualidade e durabilidade similares aos nossos, né? E aí, dali para frente, a gente começou a trazer alguns implementadores, né, fabricantes de caminhões e ônibus. Nós anunciamos com a BMW uma parceria, a BMW do grupo Vamos, né? Também com muita experiência, muitos anos de experiência na implementação de veículos, principalmente da marca Volkswagen, e uma das maiores locadoras do Brasil, né, no caso da Vamos. E ali a gente encontrou uma forma de dar escala para veículos novos. Então entregamos recentemente, né, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, juntos, 100 caminhões para coleta e tratamento de resíduo na cidade do Rio de Janeiro. E já adianto para você, passamos aí pelo carnaval, né, e sempre com muita emoção, né, entregamos veículos, já viemos no carnaval, né, o maior carnaval do mundo, no Rio de Janeiro, com muito sucesso, com os caminhões a biometano. E aí permite que a gente entre nesse segmento
que, como eu falei para você, é um segmento muito importante, que tem biometano em abundância. Hoje é o segmento que mais produz biometano no Brasil, o segmento de aterros, né, sanitários. E essa é a primeira parceria que nós anunciamos olhando o cliente, olhando a ponta do cliente e não a tecnologia, como eu falei da Yuchai antes, né? E recentemente, né, estamos anunciando a parceria com a Mercedes-Benz na divisão de ônibus, para que a gente possa abranger os grandes municípios. A gente percebe um movimento muito forte, né, das grandes capitais, principalmente aquelas que estão sob a rota de distribuição de biometano ou de gás natural, para colocar uma opção além do diesel para a renovação da frota. Então, com a Mercedes-Benz, a gente tem essa parceria também, eles com o chassi, a rede de serviços da Mercedes-Benz, que é uma rede bastante forte, conceituada, e nós ali com a solução a gás, né, nessa etapa. Então, essas são as parcerias que nós temos anunciadas aí para a mobilidade, e a gente vê ali um corredor de oportunidades bastante interessante. De fato, essa questão do ônibus, a gente tem visto muito a mudança de discurso até de vários municípios, né? Uma frota que a princípio seria totalmente elétrica, né? Não é que não vai existir essa tecnologia, mas fala-se muito já em gás natural, biometano. Sem dúvida, um caminho, como você falou, né, economicamente viável para a descarbonização, né? Enfim, pelo que eu entendi, acho que teve também uma mudança importante aqui na estratégia, né? Quando nós falamos de transformação veicular, o foco no primeiro momento era o varejo, vamos dizer assim, né, a transformação nos veículos já existentes, que é um mercado também muito grande, aí de mais de 180 mil veículos transformáveis, vamos dizer assim, falando só da frota de usados, mas também abriu-se um caminho para veículos novos, aqui até atendendo a demanda das próprias montadoras, né, pelo que eu entendi. Exatamente isso. Eu não diria uma mudança, mas uma complementação de estratégia, né? Nós temos muitos municípios do Brasil com restrição orçamentária, né? Então, você fazer uma substituição de uma frota inteira de ônibus, seja por conta da descarbonização ou até do benefício econômico, é muito difícil para esses municípios, né? Então, aí cabe uma transformação dessas unidades a um investimento menor, enquanto outros municípios, né, por exemplo, o caso de São Paulo, que tem condições orçamentárias de fazer uma substituição mais massiva, né? Então, nós seguimos com as duas estratégias em paralelo e paralelo elas acabam sendo complementares, né? Legal. E quando a gente fala de biocombustíveis no Brasil, não tem como não falar de etanol, né? Então, quando a gente fala aqui de veículos pesados, né, caminhões, eventualmente máquinas agrícolas aqui, o quão madura já está essa tecnologia, né? Quais seriam os próximos passos aqui para que essa solução ganhe escala no país? O etanol é uma excelente pergunta, Hugo. O etanol, ele tem já alcançado um sucesso muito grande, né, para os automóveis de passeio. Hoje nós temos uma adição de 30% de etanol na gasolina, e além dos veículos que operam com 100% de etanol. Então, e um programa aí, né, uma política pública muito clara em relação ao uso do etanol para carros de passeio. Diferente do pesado, né? Então, uma das condições para que o biometano, o gás natural na mobilidade tivesse o sucesso que a gente enxerga hoje já, é a segurança, né? É a previsibilidade, né? Então, é uma política pública que possa dar essa previsibilidade para a indústria, né, para que a gente possa fazer desenvolvimento, e para o cliente, né, para o consumidor que vai usar e vai fazer investimento nesse veículo. E o etanol ainda carece dessa política, e aí eu vou um pouco além, né, porque justamente você não tem ainda equipamentos disponíveis que tenham eficiência no uso desse combustível. Então o etanol, ele consome, quando você olha combustível, né, litro por litro, ele consome em torno de 1,8 vezes mais do que o diesel. O que significa que o preço na bomba do etanol, para que ele seja viável, e sempre voltando àquela nossa máxima, né, de ser viável, você precisaria ter uma redução de custo proporcional a esse aumento de consumo, né? Então, e hoje não é fato, você não consegue garantir uma relação de preço a essa proporção, né, 1,8 vezes mais barato que o diesel. O que significa que ele não é viável na bomba.
Por outro lado, a gente enxerga o segmento de produção de etanol ali um mercado muito interessante no momento. Então, no primeiro momento, e nós já lançamos aqui, né, o motor para trator a etanol, quer dizer, com um alto produtor que é alto consumidor de etanol, o custo de etanol faz sentido para essas usinas operarem com as máquinas agrícolas a etanol. Nós temos investido nesses produtos e em parcerias nesse sentido, mas à medida que você tiver uma condição de ter uma estabilidade de preço na bomba e você tem equipamentos à disposição, naturalmente que o etanol ele passa a ser também interessante para operações fora da usina, né? Nós não chegamos lá ainda, mas é aquele ovo e a galinha que nós comentamos, né? A gente vai caminhando com a tecnologia, caminhando com política pública e o interesse, né, do mercado, naturalmente, em descarbonizar, mas também não ter um pênalti, né, econômico na utilização do combustível. Não, legal. E dentro dessa premissa que a gente adota de viabilidade não só ambiental, mas também econômica, que outras tecnologias você deslumbra para o futuro aí que podem ser aplicáveis aí no Brasil ou eventualmente lá fora também? No curto prazo, Hugo, o que nós sentimos falta hoje no Brasil é de um gás liquefeito, né, distribuído, como nós temos países da América do Norte, da Ásia hoje, né, porque isso aumenta a autonomia dos caminhões. Então, os caminhões no Brasil, a gás, eles vão atingir talvez a autonomia de 700 a 800 quilômetros no máximo, o que é muito inferior ao diesel, né, na maioria dos casos de caminhão pesado, e isso faz com que a gente não consiga ter viabilidade, muitas vezes, de operar esses caminhões de longa distância no mesmo nível que nós operamos o diesel. Então, a liquefação do gás, que tradicionalmente não aconteceu no Brasil, porque o Brasil não tinha equipamentos para utilizar gás liquefeito, impostos, né? Eu acho que é o primeiro passo que nós, como país, a gente precisa pensar, né? Olhando ali a expansão do gás. Então, a liquefação do gás, que por equipamento ele não vai sentir diferença, né? Um caminhão a gás, ele pode ter no seu tanque o gás comprimido ou liquefeito, não há nenhuma diferença para o motor em si, né? Mas do ponto de vista de distribuição de combustível, eu falei um pouquinho antes, né, sobre distribuição, é o caso, a gente tem que trabalhar isso no nosso país e ter ali uma política pública clara de mobilidade a gás, para que você então tenha os investimentos que eu acredito que faça muito sentido hoje para o nosso país, né? Então essa é a tecnologia que eu acho que está na mão, né, na nossa mão aqui, do ponto de vista de implantação. E na sequência a gente vê muito forte os híbridos, né, os híbridos não plug-in. São aqueles que muitos chamam de range extender, né? Na verdade você tem um grupo gerador num veículo e esse grupo gerador ele trabalha com uma bateria de menor porte, né? Então, híbrido aqui é bateria mais etanol. Pode ser bateria etanol, pode ser bateria diesel, pode ser bateria gás, né? Você tem um motor a combustão que vai gerar energia e você tem uma bateria que recebe essa energia e ela pode também recuperar, né, energias que vêm do freio, enfim, de marcha lenta, né? Então, hoje, com a nossa parceria com a Yuchai, a gente já tem à disposição esse tipo de tecnologia. Lembrando que hoje a Ásia tem muitos ônibus, né, por exemplo, híbridos nesse mesmo modal. Eu tenho números, por exemplo, em Macau, algo como 90% dos ônibus urbanos trazem esse tipo de tecnologia e tem economia de combustível acima de 45% quando a gente compara com o diesel. E eu estou falando de um híbrido diesel, né? Então, eu acho que é uma tecnologia que, para as operações, muitas operações no Brasil, faria sentido. Você não tem ali a influência de um sistema de recarga, né, complexo, ou de levar a energia para o ponto de consumo. E parece fazer sentido, inclusive, pelo que do exemplo que você trouxe, né? Pode ser um híbrido etanol, por exemplo, e aí começa a viabilizar a bomba, né? Aquele número que a gente falava lá, que aparentemente não faz sentido hoje, quando você traz uma redução de consumo dessa ordem, né, 45%, você começa a ter viabilidade econômica, mesmo para um veículo que vai abastecer no posto, né, de combustível hoje. Então, a gente enxerga que essa é uma tecnologia que deve vir
em diferentes segmentos, né? Ela vai iniciar como iniciou o biometano, né, por nicho, mas ela faz muito sentido, né? Tá, e olhando especificamente aqui para o seu portfólio aqui, né, dentro da unidade de negócio de energia e descarbonização, então a gente pode esperar mais novidades aí ao longo desse ano? Sim, nós temos trabalhado nesse sentido, né? Nós temos algumas oportunidades com parceiros, novos parceiros, né? Inclusive montadoras que têm testado o nosso produto. Nós temos as montadoras como um parceiro importante nessa jornada. E nós temos outros negócios também dentro de energia e descarbonização que têm ganhado mais maturidade, né? O caso, né, das bioplantas, né? Nós temos hoje já enfrentado algumas safras, né, de produção de fertilizante com bastante sucesso lá em Toledo, né, no Paraná, e também com o abastecimento dos caminhões, né, com o nosso biometano. Nós também produzimos biometano, então as bioplantas também devem trazer algumas novidades interessantes. Expansão de mercados, né, a gente deve anunciar aí novos mercados em breve. Estamos com um time ali focado, né, na expansão de novos territórios com os equipamentos que nós temos hoje no país. Então, certamente teremos novidades. Legal, eu espero recebê-lo e também o time para voltar aqui e contar essas novidades aí. Obrigado pela presença e obrigado vocês também que nos assistiram e até o próximo Tupi 3 Comenta, quando falaremos sobre os resultados de 2025.